Nesse vídeo eu vou explicar sobre o teste genético pré-implantacional, os principais pontos, os riscos e os benefícios. Se você já fez ou está fazendo uma fertilização in vitro, é bem provável que o seu médico tenha discutido ou comentado sobre o teste genético pré-implantacional. Mas vamos entender um pouquinho como é que é a história do teste para a gente entender o que a gente faz hoje e as implicações disso. Então, o teste genético no embrião ele foi desenvolvido para o diagnóstico de doenças genéticas. Então, por exemplo, se tem na família algum caso de fibrose cística, nós podemos detectar se o embrião formado pelo casal tem aquele gene comprometido e, portanto, evitar uma doença genética no bebê. E por que muitos casais acabam fazendo hoje o teste? Porque, isoladamente, o fator que mais define o risco de aneuploidia é a idade materna. Então, conforme aumenta a idade da mulher, o risco de aneuploidia começa a aumentar, principalmente o risco de trissomias, que são as alterações que têm um risco maior para o feto, porque são as alterações que geralmente podem estar associadas ao nascimento de bebês com algum problema, alguma síndrome já descrita. E como é que é feito então esse teste genético pré-implantacional? São basicamente duas etapas. A primeira etapa é uma biópsia do embrião e a segunda etapa é a análise das células dessa biópsia. Então, a biópsia ela é sempre feita no estágio de blastocisto, aquele embrião que tem 5, 6 até 7 dias de vida e que é um embrião maior com cerca de 150 células. E a embriologista treinada, ela biopsia a camada externa do embrião, aquela camada que nós chamamos de trofectoderme. A trofectoderme é a camada que vai dar origem à placenta. E, em geral, essas células são muito parecidas e, na maioria das vezes, iguais à camada interna do embrião, que nós chamamos de massa celular interna. E essa massa celular interna é o que vai dar origem ao feto. Portanto, sim, é um teste invasivo e que demanda uma embriologista super treinada, capaz de fazer essa biópsia com o mínimo possível de risco para o embrião. E aí vem uma pergunta muito frequente. A biópsia tem risco para o embrião? Teoricamente, sim, mas na prática, com uma embriologia treinada, esse risco ele é muito pequeno e isso já foi validado em estudo científico, um estudo super bem desenhado e executado nos Estados Unidos, em que eles fizeram biópsia de embriões de blastocistos versus embriões sem biópsia e compararam os desfechos em relação à taxa de implantação, a taxa de gestação clínica, a taxa de gestação evolutiva, abortamento e principalmente a taxa de nascido vivo. E todos esses desfechos são muito parecidos, desde que seja feita uma biópsia de boa qualidade. Então, essa primeira etapa, que é a biópsia, ela é feita no laboratório de reprodução humana e, em geral, o embrião ele é congelado nesse dia. As células que são extraídas da biópsia são enviadas para um laboratório de genética. Existem vários hoje no Brasil e esse laboratório recebe as células, avalia com uma plataforma genética. Hoje o que a gente utiliza em 2021 é o NGS, que é um sequenciamento de última geração, em que nós avaliamos se aqueles cromossomos que nós queremos estão todos lá, se tem algum desbalanço nesses cromossomos. Essa análise genética feita pelo laboratório de genética demora em média 2 semanas. E vem um laudo, geralmente em PDF, para o casal. E nesse laudo contém se aquele embrião ele era euploide, normal, inclusive se ele tem os cromossomos sexuais XX ou XY, portanto nós sabemos o sexo do embrião, ou se ele era aneuploide e qual cromossomo ou quais cromossomos tinham alteração. Se existia uma trissomia ou uma monossomia e em quais cromossomos tem essas alterações. Então, com esse laudo em mãos, o casal e o médico sabem se tem ou não um embrião para transferência. E essa transferência, em geral, é uma transferência de embrião único, porque esse embrião, sendo testado e euploide, normal, ele tem uma chance, uma capacidade de evolução, uma chance de gestação bastante alta, em geral, algo em torno de 60%, dependendo da idade do óvulo que gerou aquele embrião. Um outro ponto importante a entender do PGTA é que o resultado não é resultado binário, ele não é resultado de sim ou não. No laboratório de genética, aquelas células analisadas, algumas podem ter alteração, outras podem ser normais. E quando o laboratório emite esse laudo,
ele tem que emitir um laudo que seja conclusivo para nós médicos e para o paciente. Então, quando você vê um embrião que é aneuploide ali no resultado, significa que, na maioria das vezes, na maioria dos laboratórios, mais de 70% a 80% das células analisadas tinham alterações. Quando o embrião vem euploide, menos de 20% ou 15% das células analisadas têm alterações. Quando existe embriões com alteração entre 20% e 70%, 80%, nós chamamos isso de mosaicismo. São os embriões mosaicos. E quais seriam então as vantagens do PGT-A? A principal vantagem seria a redução do risco de abortamento, porque eu vou transferir menos embriões com alteração, um menor time to pregnancy, que seria um tempo entre você fazer o tratamento e atingir a gravidez ou o bebê nascido, e, na maioria das vezes, um melhor custo-efetividade. Apesar do teste ter um custo associado à análise, à biópsia, no longo prazo, em geral, esse custo acaba sendo menor. Porque imagina o seguinte cenário, um casal que tem 10 embriões e ele vai fazer o teste genético ou não. Se o casal faz o teste genético e descobre que desses 10, 3 são normais e 7 têm alteração, você pode excluir esses embriões que têm alteração e focar só nesses que são normais. Portanto, eu deixo de transferir esses embriões alterados, deixo de gastar com a transferência desses embriões alterados e até com abortamentos, e no longo prazo pode ser até mais barato, mais custo efetivo fazer o PGT-A. O casal que não faz o PGT-A acaba tendo mais transferências, mais falhas e talvez mais taxa de gravidez, o que não significa mais taxa de nascido vivo saudável. Uma outra vantagem clara do PGT-A é redução de alteração genética para o bebê ou alteração cromossômica para o bebê, porque se eu deixo de transferir os embriões com principalmente as trissomias ou até a monossomia do cromossomo X, eu deixo de ter gestações que poderiam nascer com um bebê com uma síndrome que a gente reconhece hoje. Um grande equívoco é falar que o PGT-A aumenta a chance de gravidez global do casal. O PGT-A é um teste, não é um tratamento. Então não tem como um teste genético aumentar a chance de gravidez total desse casal. O que o teste faz é eliminar alguns embriões que não são saudáveis e focar a energia só naqueles que passaram pelo teste e são saudáveis. Por que o PGT-A então não aumenta a chance de gravidez global? Porque os embriões são os mesmos, com ou sem o teste. A diferença é que você tem uma chance maior de gravidez por transferência realizada, porque aquele embrião que você está transferindo é um embrião que passou por um teste e esse embrião é normal nesse exame. Então, a probabilidade de um embrião engravidar sendo saudável é algo em torno de 60%. E um embrião que não fez o teste, que você não sabe qual é o resultado, ele tem uma chance menor. Por quê? No geral, esse embrião ele pode ter alteração e essa alteração, na maioria das vezes, vai gerar uma falha de implantação, um beta-HCG negativo. Então, vale a pena fazer o PGT-A? Depende. Depende da história, depende da idade, dos exames como o cariótipo, do risco de abortamento, do antecedente de abortamento de repetição e até do apetite pelo risco de cada paciente, de cada casal. E essa decisão deve ser fruto de uma conversa entre o casal e o médico, sempre depois da explicação entre riscos, benefícios, vantagens e desvantagens de se fazer o PGT-A.